Olá a todos. Hoje nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre este livro aqui, A Conspiração do Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e tem alguns pontos interessantes. Hoje a gente vai colocar um ponto aqui, que é um ponto que eu gosto, certo? Não é um segredo, inclusive, é algo bíblico muito interessante. Ele coloca aqui de um ponto de vista bastante diversificado, mas a gente vai ver onde isso vai levar daqui a pouquinho. Então olha só, que interessante, as guerras Néfilins. Bom, antes de começar, lembre-se, link abaixo do curso Gerenciamento de Novos Negócios, com desconto. E quem tiver interesse em mais do que um curso do canal, tem vários cursos, todo mês tem um curso novo, já está para sair outro curso. E na área de membros, você acessa todos os cursos do canal durante um mês e você paga $7 por mês, todo mês tem um curso novo. Pois bem, então vamos lá. As guerras Néfilins. Deuteronômio, capítulo 9, versículos de 1 a 2. Ouve, ó Israel, agora você está prestes a cruzar o Jordão, para entrar e desapropriar nações maiores e mais fortes do que você, com grandes cidades que têm muros até o céu. As pessoas são fortes e altas, anaquins, olha o termo aqui, anaquins, fortes e altas, são gigantes. Você sabe sobre eles e já ouviu dizer, as pessoas perguntando, quem pode se levantar contra os anaquins, os gigantes? Pois bem, os amorreus ocuparam terras a leste e a oeste do Rio Jordão, entre o norte da Arábia Saudita, mais ao sul, na parte sul seria o norte da Arábia Saudita, e ao norte seria o sul da Síria, né, a parte mais ao norte. Ok. Na época do Êxodo, os amorreus detinham ilegalmente grande parte da terra da aliança. Já lemos que Moisés pediu a Sihon uma passagem pacífica pela terra dos amorreus a caminho da terra da aliança. Mas Sihon recusou a dar passagens aos israelitas e escolheu a guerra. Aí o autor diz que ele conclui então que esta nação, liderada por Néfilins, propositalmente se colocou como uma barreira para Israel entrar na terra prometida. Sihon e Og posicionaram estrategicamente seus reinos, protegendo a entrada a leste da terra prometida, com fortalezas poderosas que refletem a guerra de gerações travadas entre os Néfilins patrocinados por demônios e o povo da aliança de Arro. Assim que os israelitas cruzaram o desfiladeiro de Arnon em Moabe, eles marcharam direto para Sihon. O rei de Sihon marchou contra Israel no deserto em Jahaz. Israel destruiu Sihon e seu exército na espada e anexou o território de Sihon, de Arnon a Jaboque. Mas, olha só, apenas até a fronteira dos Amonitas ao norte. Parou ali. Israel capturou todas as cidades dos amorreus de Sihon, incluindo Herbon, a cidade de Sihon, que havia sido capturada dos moabitas. Bom, os israelitas então se viraram para enfrentar Og ao longo da estrada para Bassã. Eles se engajaram em Edrei, ou seja, lutaram em Edrei, onde os israelitas derrotaram e massacraram os filhos de Og, os gigantes, e o exército de Og, tomando então posse das terras dele também. Bom, essas vitórias a leste do Jordão conquistaram territórios desde a garganta de Arnon, ou seja, Sihon, até o monte Hermon, no caso aqui de Og, incluindo Bassã. Essas vitórias alucinantes, ele coloca o termo aqui, prepararam o cenário para a campanha do outro lado do Jordão. Olha só, Deuteronômio capítulo 2, versículo 25. Hoje mesmo começarei a colocar o terror e o medo de vocês em todas as nações sob o céu. Eles temerão notícias suas, e temerão e ficarão angustiados por sua causa. Ou seja, imagina só, os dois reinos enormes, os israelitas saindo do deserto, vindo de uma escravidão e simplesmente assim detona tudo. E esse é só o começo, olha só. Este medo mortal entre as nações dos amorreus, cananeus e filisteus aconteceu, conforme testemunhado por um grupo de heveus que tentou fazer as pazes com Josué e os israelitas. No final das contas enganaram Josué, certo? Eles responderam, teus servos vieram de um país muito distante por causa da fama do teu Elohim, pois temos ouvido relatos sobre ele. Tudo o que fez no Egito e tudo o que fez aos dois reis dos amorreus a leste do Jordão, Sihon, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que reinou em Asterote. Está lá em Josué, capítulo 9, versículos de 9 a 10.
Bom, Israel marchou imediatamente para as planícies de Moabe, onde acamparam às margens do Rio Jordão, em frente à poderosa cidade de Jericó. Vai vendo. Surpreendentemente, então, Moisés marchou para a leste contra os midianitas, com seu último ato importante antes de morrer, derrotando e vingando-se dos midianitas por seus pecados passados. Bom, os midianitas continuamente atacavam e perseguiam Israel como parte de sua aliança maligna com os amalequitas, durante os 40 anos que Israel passou no deserto. Durante essa batalha com os midianitas, Moisés derrotou 5 reis midianitas na espada: Evi, Requem, Zur, Hur e Reba. Israel massacrou todos os homens midianitas. Olha essa parte. Capturou todas as mulheres e crianças e confiscou todos os rebanhos e bens dos midianitas como pilhagem. Agora, eles mataram aqui no caso os homens midianitas, mas eles não mataram as mulheres e crianças. Por quê? Porque a gente já vai ver aqui, os midianitas, eles eram como é que eu digo, presididos, eles eram reinados, os chefes deles eram néfilins, mas os midianitas em si eles não eram, então não tinha problema, né, com a semente deles, especificamente aqui no caso. Então sobrou as mulheres. Bom, o julgamento contra os midianitas foi rápido, duro e justo, devido ao último grande pecado cometido pelos midianitas. Embora não fossem uma nação néfilim, sobre os cinco reis executados posteriormente, os midianitas, desorientados, se aliaram voluntariamente ao rei de Sihon contra Israel, ou seja, tinha uma aliança néfilim ali. Israel então se reagrupou em seu acampamento nas planícies de Moabe, bem em frente a Jericó. De lá, Josué liderou os israelitas através do Rio Jordão, onde eles seguiram para o oeste e diretamente para a Terra da Aliança. Eles acamparam em Gilgal, na fronteira oriental de Jericó. Todos os reis amorreus, a oeste do Jordão, que então estavam familiarizados com as histórias surpreendentes que retratavam as impressionantes vitórias de Israel sobre os egípcios, sobre os amalequitas, os midianitas, o rei de Arade e, claro, os poderosos reis amorreus de Og e Sihon, agora ouviram como Yahweh secou o Rio Jordão, permitindo que todo Israel cruzasse na direção deles. Imagina o medo dos caras. Tipo assim, o pessoal ali já estava ganhando de todos esses reis e de repente estavam indo na direção deles, mas tinha o Rio Jordão e de repente o Rio Jordão seca. E eles já sabem quem está junto com aquele exército, certo? Pois bem, continuando aqui. Os corações amorreus começaram a derreter de medo. Eu acho que faz sentido. Eles não tinham mais a coragem de aço para enfrentar os israelitas. Isso já está em Josué capítulo 5, versículo 1. As nações amorreus e cananeus a oeste do Jordão residiam na região montanhosa ao norte e apenas ao sul do ponto onde Israel cruzou o Rio Jordão. Então eles tiveram capacidade de ver isso acontecendo. Os amorreus controlavam estrategicamente todas as estradas montanhosas essenciais, ramificando-se da espinha que descia até o centro da cordilheira. Devido a isto, então, os amorreus que viviam a oeste do Jordão, em Samaria, Efraim, conhecida hoje como Síria, e no norte de Judá, ficaram melhor posicionados. Pois bem, imagina só seres enormes, maiores do que o ser humano normal, com medo. Imagina com medo. Pois é, os caras estavam derretendo de medo. Bom, os jebuseus eram, na verdade, outra seita dos cananeus, assim como muitos dos povos da Terra da Aliança. E assim como os fenícios também eram cananeus. A antiga sociedade cananeia era muito parecida com a antiga civilização grega. E era composta por cidades-estados, cujas principais cidades eram Tiro, Simira, Biblos, Jerusalém, Sidom e Aco, entre outras. As divindades favoritas dos cananeus eram Baal e Astarte, Ashtar e Moloque, e tinham o infame culto do touro. Pois bem, agora veja uma coisa interessante aqui. Esses caras aqui, eles tinham uma sociedade parecida com a antiga civilização grega. Imagina as cidades deles. Imagina só, hoje todo mundo já idolatra os gregos, os templos gregos, o conhecimento grego, tudo mais. Por quê? Adivinha por quê? Porque sobrou as cidades. Porque, olha só, todo mundo idolatraria também essas cidades aqui, e o conhecimento que tinha lá, se elas não tivessem sido varridas do mapa, certo? Sumiram. Já era. Pois bem, continuando aqui.
Eu não entendo porque as pessoas têm essa paixão com os gregos. Eu sinceramente não entendo. Não entendo. Tipo assim, é muito papo furado pra pouca coisa, né? Os caras não fizeram tanta coisa quanto as pessoas falam. Desculpa, pessoal, conhecimento assim. Conhecimento que nós estamos ganhando hoje em dia é mais ou menos o seguinte. Eu tava vendo um comentário de um cara que inventou lá o teste PCR, certo? E o cara ganhou lá um prêmio Nobel, se eu não me engano, etc. Ele diz assim, esse teste aí, ó, não serve para isso que eles estão usando. Ok. Então, o que adianta o cara ter o conhecimento? Ele pegou um conhecimento, ele criou o teste para dizer que agora esse teste não vale nada. Bom, não sei se vocês souberam, semana passada ele morreu, né? Abriu a boca demais. Mas a questão é a seguinte, o que adianta um conhecimento que, tipo, no final das contas, boa parte dele é usado para o mal? Né? Então, assim, se pensar aqui um pouco. Vamos continuar aqui. Em primeiro lugar, na lista de nações a serem vencidas, estavam as indistinguíveis nações dos Anaquins e amorreus, que infestaram a região montanhosa. A primeira cidade amorita a ser conquistada foi quem? Jericó, enquanto Ai foi a próxima cidade. Ai foi a chave para proteger o acampamento base de Josué em Gigal e foi massacrada de maneira semelhante a Jericó. Josué, se você quiser ver emoção na Bíblia, vê então as guerras travadas por Josué. É impressionante. Josué e Caleb, uau. Josué e seu exército então venceram os 5 reis e cidades dos amorreus do sul, Jebuseus e Anaquitas, que incluíam Adoc-Zedeque de Jerusalém, Rohan de Hebron, Piram de Jarmut, Jafia de Lax e Debir de Eglon. No dia em que matou 5 reis amorreus do sul, Josué tomou a cidade de Maquedá e matou o rei de Maquedá, capturando a cidade da mesma maneira que Jericó. Ou seja, só coisa impressionante. Eu vou parar um pouquinho aqui e a gente já continua. Ok, pessoal, continuando. De lá, então, Josué voltou a sua atenção a Libna, matando o rei de Libna, bem como destruindo a cidade da mesma maneira que Jericó. Josué então capturou a cidade de Laques e destruiu Laques na espada. Embora Josué já tivesse derrotado o rei Jáfia de Laques e seu exército, né, ele agora conquistou a cidade. Bom, e ele derrotou esse rei junto com os outros 5 reis amorreus. Bom, enquanto isso, o rei Horam de Gezer marchou até Laques em apoio. Puxa, esse aí foi infeliz demais. Bom, marchou em apoio, mas também foi derrotado por Josué. Josué então tomou a cidade de Hebron, Eglon, Debir e todos os anaquitas da região de Negev, sem deixar sobreviventes. Zerou o lugar. Deuteronômio confirma que todos esses eram reis amorreus que viviam na região montanhosa de Horeb. Todas essas regiões estavam infestadas de Anaquins. Bom, depois que o sul foi dominado por Israel, Josué voltou ao acampamento base em Gigal. Quando a notícia chegou aos outros povos da terra prometida sobre a destruição administrada no sul, o pânico tomou conta. Imagina, todos os grandões ali estão perdendo um atrás do outro, estão só caindo. Pois bem, adivinha quem está comandando o negócio? Pois é. Continuando aqui. O rei amorita do norte, Jabim de Hazor, dominado pelo medo e pressentimento, enviou uma mensagem aos reis de Jobabe, Shinron e Aquirraf, bem como aos reis do norte das montanhas. Ele então enviou uma mensagem aos reis de Arabá. Incluídos estavam os cananeus no leste e no oeste, os efeus, os perizeus e os jebuseus na região montanhosa, e os heveus de Mispá. Essa aliança de reis em pânico se uniu contra Josué com um exército gigantesco. Josué desafiou essa surpreendente aliança de reis anaquitas de muitos povos e seus grandes exércitos nas águas de Herom, onde Josué e os israelitas os açoitaram fortemente. A Batalha de Merom é talvez a vitória militar mais sensacional já registrada na história, do ponto de vista do autor e também do meu ponto de vista. Tipo assim, juntaram um monte de reis ali, mas o fato assim, quando o Criador está junto, tipo, a pessoa no caso o exército aqui, se torna invencível, porque o Criador é invencível. Mas vamos lá, finalizando aqui. A gente finaliza, ele colocou esse capítulo falando das batalhas. Eu resolvi incluir aqui porque assim, eu gosto muito, é muito interessante.
Não tem grandes novidades, tudo tá aqui tá na Bíblia também, mas a gente vai chegar a alguns pontos interessantes em breve. A gente está para acabar agora o módulo 2 do livro, a gente vai entrar no módulo 3 que vai falar sobre a geração final. Adivinha aqui qual é a geração final? Pois é, geração que a gente tá, tem vários sinais disso. Ele vai falar sobre a geração final, ele vai falar sobre esse assunto aqui que é o novo homem, certo? O Stephen Quayle já falou sobre isso, a gente já falou sobre isso aqui no canal, e ele está batendo aqui o martelo nesse assunto também, o novo homem. Logo logo a gente vai estar vendo a geração de ateus, ele tem um capítulo que fala só sobre a geração de ateus, que a gente vê nos dias de hoje basicamente. O sinal de Noé, esse sinal de Noé a gente vai ver tudo que aconteceu no tempo de Noé, ele vai pegar tudo que tem de registro do que aconteceu no tempo de Noé, e a gente vai ver que tudo está se reproduzindo nesse tempo também. E ele vai fazer uma reflexão que eu acho que é muito interessante, logo a gente vai chegar nela, que é uma reflexão, vocês já vão pensando no assunto, já vão conectando os pontos, reflexão sobre o terceiro Reich, aquele, como eu posso dizer, o período do bigodinho, sabe? Pois é, aquele império que parecia que estava morto, do bigodinho, sabe? Pois bem, a gente já falou sobre isso aqui nesse canal, só que o vídeo foi removido, certo? Mas paciência. E ele vai juntar as peças. Então, até agora o que a gente está vendo? Ele está pegando aqui, colocando uma série de informações, muitas a gente já sabe, outras vão complementando a nossa visão bíblica, e a partir de um ponto que ele junta tudo, a gente vai começar então a fazer o quê? A gente vai começar a montar o quebra-cabeça de agora para frente, certo? Ele mostra o passado, ele mostra que não há nada de novo embaixo desse sol, e ele conecta as peças do passado para mostrar como é que vai ser completado o quebra-cabeça do futuro. E isso é muito interessante. Ou seja, geração final, certo? O novo homem, a geração de ateus que tem hoje, o sinal de Noé e essas reflexões sobre esse período obscuro da humanidade, que é esse período, né, horrível, lá em 1940 e poucos, certo? Do bigodinho. Pois bem, só finalizando aqui, lembrando, link abaixo do curso Gerenciamento de Novos Negócios, para quem está começando um negócio do zero e do zero funcionários muitas vezes, espero que com zero, se você começou com 10 funcionários não tem um problema, mas é um curso interessante, é uma visão sobre erros e acertos, e quem tiver interesse em mais do que um curso, este aqui, e mais outros cursos, tem a área de membros, custa $7 por mês, você acessa todos os cursos e todo mês tem um curso novo, já tem uma quantidade enorme de cursos, vai chegar uma hora que vai ser difícil ver todos os cursos. Tem mais conteúdo aqui do que já tem do que tem aqui no canal no YouTube. E esse conteúdo aqui é conteúdo mais prático, ou seja, mais mão na massa, fazendo as coisas acontecer. Bom, pessoal, por hoje é isso, a gente finaliza aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.